Bom, amigos assinantes exclusivos da Premier TV, a partir de agora estamos começando mais um programa Sala VIP, nosso espaço do jornalismo local, sempre com os assuntos e os fatos que mexem com o nosso cotidiano. No programa de hoje, o assunto é a leiloaria oficial. Para tratar desse assunto, leilões, envolve pessoas, envolve objetos, judiciais, extrajudiciais, públicos e empresariais. Eu convido aqui para conversar comigo nessa tarde o meu amigo leiloeiro oficial, Enéas Vasconcelos. Enéas, tudo bem? Boa tarde, meu Passa querido. a noite também, não tem problema. A noite é reprisada. Exatamente. Né? Mas boa tarde, Renê, quero agradecer o seu convite aqui no seu programa, já conceituado, Sala VIP, e a gente também poder discorrer um pouquinho aos nossos telespectadores o ramo da leiloaria, né? O ramo da leiloaria hoje se fala no meio que é uma reserva de mercado, que as pessoas não têm um certo conhecimento da leiloaria, seja ela empresarial, a judicial, a governamental. Quero só lhe avisar o nosso público assinante, quero pedir até desculpas para você pessoalmente, né? Porque nós já estamos com essa entrevista marcada há mais de anos. É verdade, né? É verdade. Estava mais difícil de sair do que o casamento da Mariquinha. É verdade. Né? E hoje nós estamos aqui com muita honra, com muita satisfação, recebendo pela primeira vez. Até porque já fui informado que você já passou por essa casa com um programa de entrevista também, né? É verdade. Eu tinha aqui na antiga TV São José um programa de entrevista, né? Os Vasconcelos Entrevista. E na verdade eu era advogado e não, porque quando você é leiloeiro você suspende. Você não pode mais ser advogado. Então você tem que suspender a OAB. Então, boa informação. Então você não pode mais por causa, no caso judicial, que você pode, de repente, não é o caso, mas beneficiar alguma parte. Então você tem que suspender a OAB. Mas o que acontece é que eu tinha um programa de entrevista aqui em 2004, 2005, era Enéas Vasconcelos Entrevista. E nós fizemos uma entrevista aqui com o governador e estava o Pavan também. E eu tinha visto, exatamente. E eu tinha visto alguns leilões oficiais e me interessei por aquilo também, pelo leilão. E aí conversando, a ideia foi sendo amadurecida. E aí consegui ser. Chegasse a ser radialista? Fui radialista em São Paulo também, mais de 15 anos na Rádio Gazeta, tive programa na TV Gazeta. É mesmo? Eu fazia um programa com o Carlos Aguiar, que morreu, há muito tempo já. Mas a minha vida sempre esteve muito ligada à mídia eletrônica e impressa. Escrevi no Notícias Populares em São Paulo, que é do Grupo Folha de São Paulo, e então sempre esteve ligada. Mas eu gosto muito da mídia eletrônica, eu até pretendo mais para frente, de repente, até como hobby, a gente voltar a fazer um programa. Mas voltando, Renê, à leiloaria, então, nós, na verdade, no Brasil, nós não temos, infelizmente, nós não temos a cultura do pessoal, da comunidade, da sociedade, participar de leilões oficiais, né? Então, na verdade... Em outros países é diferente? Sim, é diferente. Em outros países você está inserido na cultura de você participar, porque, na verdade, os leilões oficiais, aqui vamos tratar agora sobre os leilões oficiais, ele tem uma certa cultura que realmente é difícil de participar, que tem que ser amigo do leiloeiro oficial, não tem nada disso. O problema é você até ser amigo do leiloeiro, que você pode pegar o telefone e ligar e falar, olha, onde vai ter um leilão, ele te explicar melhor, só com relação a isso. Mas hoje também tem os sites, né? Nós temos aí o nosso site também, www.leilõesecv.com, que a gente coloca os leilões tanto de prefeitura como os administrativos e de bancos também. Então é importante, o que é importante... O que se leiloa em bancos? Bancos geralmente são os veículos apreendidos. As hipotecas. E os veículos... Também, mas aí vai para o judiciário, né? Judiciário. Tá. Então, nos bancos são, vamos supor que os carros financiados. Os carros financiados. Então, por exemplo, os carros fiduciária. Isso. Então, esses automóveis que são apreendidos e também os acordos de banco, quando a pessoa, o contribuinte, ele não pode mais sustentar aquela prestação, ele faz um acordo com o banco, devolve ao banco.
Então, esses veículos eles têm que ser vendidos por leiloeiro oficial. Então, existe lei sobre isso. Então, geralmente é o que nós estamos tentando há algum tempo trazer para Santa Catarina. Nós temos dois leiloeiros colegas nossos que têm esses depósitos. Eu estou tentando há algum tempo já trazer para Florianópolis, mas existe uma certa dificuldade com relação aos bancos a isso. Mas o importante é que os leilões de bancos você também consegue bons negócios, boas oportunidades, porque na verdade o banco ele pretende sempre também ressarcir às vezes, né, o dinheiro perdido, dinheiro para recompor ao seu caixa. Porque, olha, essa entrevista hoje aqui ela é histórica, porque muito pouco se fala de leilão no Brasil. É verdade. Né? Nos noticiários, em rádio, em jornais, noticiários, né? Na escola não se ensina, não há uma cultura nossa de participar de leilões, conhecer os leilões, né? A gente foi ver na televisão aqueles arremates de gado e tal, né? Mas isso já é uma coisa fora a parte, né? Esse é a parte, esse é um outro mercado. Por exemplo, a leiloaria, na verdade, ela envolve, a leiloaria oficial, ela envolve três grandes elementos aí, que seria o empresarial, bancos, né, também, o judicial e o extrajudicial também, que seria os bancos. E o administrativo, que são os leilões do governo federal, da União, na verdade, dos estados e municípios, né? Então, na verdade, hoje, quando se participa de um leilão de uma prefeitura, por exemplo, ele tem veículos, maquinário pesado, caminhões, ônibus, com preços, porque existe também uma avaliação do bem público, porque ele é amparado pela Lei 8666, no caso dos materiais inservíveis ou os bens inservíveis das prefeituras, né? Então, é por aí que entra toda uma avaliação que ele faz com que o leilão de prefeitura ou estado se torne um bom negócio. Uma coisa que é importante a gente também deixar registrado aqui ao público do seu programa de televisão, que na verdade o leilão público, ele não é amparado pelo Código do Consumidor. Ele não tem o amparo do Código do Consumidor. Então, se você participa, por exemplo, de um leilão de veículos aqui, por exemplo, do Sinasc, esse leilão, você 500, 700 veículos, o arrematante, ele não pode vistoriar o bem. Ele não tem como vistoriar o bem. Você tem que comprar o bem no estado em que ele se encontra. Então, esse é um problema, às vezes, complicado, porque, às vezes, você tem ali um automóvel, um caminhão com motor fundido, e você não tem o direito de ver até tem o direito de olhar, às vezes, nos meus leilões, mas de avaliar, não. Eu procuro, eu acho que é ético, inclusive, com relação a isso, mas eu procuro deixar com que os veículos fiquem com os capôs abertos, né, as portas abertas dos veículos, para que a pessoa possa pelo menos dar uma olhada. Apesar que existem problemas também com relação a isso, porque quando a gente faz um leilão oficial, são 300, 200, 400 bens. Então, existe também, infelizmente, como é normal, sempre tem os seus problemas, de algumas pessoas que até não vão para o leilão, mas vão ali para subtrair peça, ou pegar alguma peça. Esse é um problema, às vezes, de você deixar... Outra coisa, Enéas Vasconcelos, leiloeiro oficial da empresa ECV. Na verdade, o leiloeiro oficial ele é subordinado a dois órgãos. É o Ministério da Indústria e Comércio e a Junta Comercial. Então, o ECV é simplesmente um site nosso que nós temos, para que o pessoal possa acompanhar os leilões. Do site, né? ECV, então. Me diz uma coisa, quando acompanhamos assim um leilão de 400, 350, 500 automóveis, né, por esse caso, fala-se muito em lotes. O que é o lote? O lote é o seguinte, por exemplo, se tem 300, 400, 500 veículos, no leilão oficial não se pode, o leiloeiro, se o leiloeiro quiser, ele pode agregar, isso é autonomia do leiloeiro oficial. Se ele quiser agregar, por exemplo, 10 lotes de cada vez,
mas eu também faço isso sempre com a anuência e participação dos arrematantes. Então, se concordarem, por exemplo, que queira juntar 10 lotes, e eu consulto também sempre a comissão de leilão, se puder fazer, então se faz. Mas, na verdade, o leilão oficial tem que ser lote por lote. Então, tem leilões aí hoje que a gente tem 500 lotes, que se começa às 9 da manhã e se termina às 4 da tarde. Às vezes eu termino e a gente até sem voz fica e não tem condições mesmo. Mas o leilão, na verdade, o leilão oficial tem que ser lote por lote. Ele tem que ser lote por lote. Pode-se até agregar alguns lotes, mas... Então, por exemplo, o lote seria... Por exemplo, o lote 1, uma motocicleta Honda. Por exemplo, o lote 2, um automóvel Volkswagen. Lote 3, uma Lamborghini, que já teve casos assim também. Então, uma Maserati, ou outros carros, ou até um Corcel. Então, na verdade, ele é muito eclético até o leilão, porque ele envolve tanto da sucata do carro até grandes marcas também, né? Muito interessante. O mundo da leiloaria, eu convido aqui todos a participarem, porque é uma oportunidade de negócio muito boa mesmo. E também os leilões da Caixa Econômica Federal, que nós estamos tentando trazer. Apartamentos, nós estamos aí lutando em Brasília, para que, na verdade, os leilões... Porque hoje a Caixa Econômica tem mais de 600 imóveis em Santa Catarina para leilão, mas a Caixa repassa aos escritórios de advocacia. Então, a gente está também pedindo para que se dê essa oportunidade aos leiloeiros. Uma coisa muito importante, viu, René, que nós temos um problema, a lei que regulamenta a profissão de leiloeiro, ela é uma lei muito antiga, é uma lei já arcaica, é uma lei que nós estamos aí lutando para que se melhore, porque é uma lei de 1932, e então é uma lei que ainda tem muita coisa que para a modernidade, para o mundo moderno, com internet, com tudo hoje, ela já está arcaica. Então o nosso sindicato dos leiloeiros, que abrange, na verdade, Paraná e Santa Catarina, nós estamos assim lutando há algum tempo para tentar rejuvenescer essa regulamentação dos leiloeiros, né? Para que possa... eu entendo, é muito importante isso, eu entendo que o leiloeiro oficial, ele é o vendedor do bem público. Eu entendo isso, porque na verdade o leiloeiro oficial, ele tem fé pública. Ele tem fé pública. Quando ele é nomeado, ele passa a ter fé pública. Então, eu entendo que o leiloeiro oficial, ele tem que, na verdade, ter autonomia, e hoje em dia a gente sente que essa autonomia ela é muito restrita. Agora veio a instrução normativa de número 110 de 2009, que nos melhorou um pouquinho pelo Ministério da Indústria e Comércio. Então ele deu algumas autonomias ao leiloeiro, no seu artigo 10, aí no inciso 2º, né, onde antigamente existia uma lista, né? Então hoje está melhor, está mais... O leiloeiro ganha, Enéas, por leilão ou por mensal, não, salário? O leiloeiro oficial não tem salário. Existe uma lei aí há 15 anos no Senado, mas ela não sai com relação a isso. Mas assim, o leiloeiro ele ganha os 5%, que é o que é regulamentado pela regulamentação do leiloeiro, da profissão leiloeiro, é os 5% que ele ganha. Então, nada mais que isso. Então, não tem salário, o leiloeiro oficial não tem salário de Estado, de União, de nada, não. E o que se faz para ser um leiloeiro? Hoje, porque na regulamentação do leiloeiro, hoje você tem um índice per capita do Estado, você é leiloeiro oficial do Estado. Então, por exemplo, eu sou de Santa Catarina, então eu sou leiloeiro oficial público do Estado de Santa Catarina. Só tem um? Não, tem vários. Quando eu entrei eram em 23, hoje tem 40. 40. Então, na verdade... Mesmo número de desembargadores. Deputados. Existe uma identificação aí. Mas assim, também esse índice per capita não pode se sobressair sobre isso, passar disso. Então, qual é o número por habitante? Por número, não sei. Esse número hoje eu não sei. No meu tempo
era a cada 32 mil habitantes um leiloeiro, era coisa assim, há quase 10 anos atrás. Mas o que acontece é que hoje essa regulamentação da profissão de leiloeiro, ela é muito importante para que a gente possa. Nós estamos aí discutindo, temos levado a Brasília para que possa ela ser mais ágil, mais que tenha uma visão diferente com relação à leiloaria. Mas o que você me perguntou também sobre? Não, se tinha salário. Se você o salário não existe. O salário não tem, não existe salário, existe só comissão. Então, por exemplo, um leilão que ele dê na arrecadação dele 100 mil reais, o leiloeiro ganha 5 mil. Mas não ganha 5 mil porque, na verdade, tem despesas, né? Hoje o leiloeiro ganha, na verdade, 2,5%, porque a despesa de leilão ela é toda do leiloeiro e elas não são poucas. Viagem, hotel, funcionários. Nós temos o pessoal que acompanha os leilões, não são pessoas que custam barato, porque ele tem uma certa técnica para poder ser feita, né? E na leiloaria judicial também tem algumas despesas, por exemplo, em imóveis que vão a leilão judicialmente, você tem os editais, você tem editais na imprensa, então tem a sua despesa. Hoje o leiloeiro, na verdade, ele ganha a metade desses 5%, né? Mas o que é importante, na verdade nós temos aqui em Santa Catarina, nós somos que vivem de leilão, que são atuantes no leilão, nós somos mais ou menos em 12. Nós lutamos, eu vivo de leilão, então eu amo a profissão de leiloeiro, eu me arrependo às vezes de estar aqui até há mais tempo, porque... Mas também você foi vereador em São Paulo, fui, foi locutor da Rádio Gazeta, né, com essa voz aí lhe levou para os caminhos da política. É verdade. E teve um mandatozinho de um ano lá na Câmara. Eu tive a honra eu tinha um programa de rádio na Rádio Gazeta que se chamava Contando o Nordeste. Então eu tinha uma audiência com o nordestino em São Paulo, naquela época em 1982. Que tem pouco lá em São Paulo, né? Tem pouco nordestino, né? Então, hoje, vamos dizer, de 30 milhões de habitantes na grande São Paulo, eu calculo que 18 milhões sejam nordestinos, né? É um povo maravilhoso. Meu avô, que foi ministro do Supremo, na verdade, tenho uma história, porque meu bisavô foi um dos primeiros advogados. Meu avô foi ministro do Supremo Tribunal Federal, a quem eu tenho a honra de ter o mesmo nome, só o neto. E o papai foi magistrado no estado de São Paulo, né? Então, eu venho de uma família de operadores do direito. Minhas duas filhas não quiseram mais o direito, não gostam, mas tudo bem. E assim Tudo bem, respeito? Eu respeito, eu tenho uma filha mais velha que ela dizia, não, papai, você gosta tanto do direito, vai se aperfeiçoando no direito, e é verdade, então é isso. Mas então a gente vem de uma família de operadores do direito. Então o papai foi magistrado no estado de São Paulo também, um juiz muito sério, muito ético, e então a gente gosta da área do direito, né? Agora, quando na época da política lá. Da política, pois é. E em 1982 eu tinha esse programa de rádio em São Paulo, na Rádio Gazeta, e aí eu saí candidato a vereador, na época, pelo PDS. Pelo PDS. E eu, na verdade, como eu era do PDS, foi a primeira eleição e tinha o PMDB e o PDS só. Então diziam que se eu estivesse no PMDB eu teria 30, 40 mil votos naquela época. E eu tive 6.200 votos pelo PDS, que foi uma marca. Fiquei terceiro suplente. E o Jânio era o governador, era o prefeito, perdão. Eu tinha estado com o Salim Curiati, que eu trabalhei com ele, fui assessor de gabinete dele, e posteriormente, então, eu ajudei, na verdade, o Fernando Henrique Cardoso. Eu fui apoiar o Fernando Henrique, eu não apoiei o Jânio. Então tem uma história muito interessante que um dia eu vou te contar sobre do Jânio Quadros, mas de família, e até o Jô também pediu um dia para me contar essa história. Aliás, você já foi convidado para ir para o Jô também, né? Foi. Eu vou agora marcar mais para frente com a produção amigo dele, né? Sou amigo dele. E do Amaury Júnior também, que a gente fez alguns programas em São Paulo na época que eu estava lá. O Jô Soares não vem, enquanto o Amaury Júnior não vem, estamos aqui no René Roberto. É verdade. Mais pertinho, mais tranquilo. Não precisa pegar avião, não precisa pegar nada. Verdade, mas é uma honra para mim estar aqui no seu programa. Para mim também, para mim é uma honra muito grande. Mas o que acontece é que, na verdade, aí eu fiquei o terceiro suplente, aí assumi em seguida algum tempo, fiquei 2 anos ainda, fiquei com 2 anos como suplente com o Jânio prefeito.
E tem uma história muito interessante que um dia eu vou contar no seu programa, mas na área política também, que é muito interessante. Eu não contava até porque ele era muito tinha uma paixão incrível pelo PTB, então a gente não podia contar. Mas é uma história, no futuro eu comento aqui num outro programa, tirando o lado da leiloaria. Mas aí eu fiquei o terceiro suplente e assumi. A tua boa voz, a voz de radialista, te ajuda também nos leilões, né? Você sabe que eu tenho uma paixão muito grande, Renê, por programa de rádio. Eu pretendo ainda, até o final aí dos tempos que eu ainda tenho, de voltar com um programa de rádio. Eu tenho uma paixão pelo rádio, porque o rádio você também... Aqui é a imagem que vai, né? Mas o rádio é interessante, porque você fala, a pessoa te ouve a tua voz, a voz exprime, né? Fica imaginando. É muito... Eu tenho também como ler uma um paixão. livro, né? Como ler um livro. Eu tenho uma paixão muito grande pelo rádio também. Eu gosto muito do rádio. Mas, e aí foi uma história muito interessante com o Jânio prefeito. Eu fui um dos... Eu estou sempre em São Paulo, porque como a gente está sempre ligado a leilões de bancos, então tenho ido a cada 15 dias, 20 dias, eu vou a São Paulo. E uma das coisas que eu fiz em São Paulo, que marcou no município, foi o CADAM, que era o Cadastro de Anunciantes do Município, que ele vigorou até 3 anos atrás. Mas com o tempo ele se tornou arcaico, né? Eu fui homenageado na Câmara também dos Vereadores há 2 anos atrás em São Paulo, porque na nossa época o presidente da Câmara Municipal foi o primeiro afrodescendente, em 82 já isso. E então eu tive uma homenagem lá do Pena, que é o presidente do PV, e meu amigo pessoal também, e ele me homenageou na Câmara dos Vereadores. Foi uma honra para mim também isso. Tá. E então... eu fiz essa lei do CADAM e ela se tornou velha, antiga, e agora renovaram há 2 anos atrás. Mas, na verdade, era sobre a poluição visual. A poluição visual em São Paulo se tornou um problema sério, não de agora, já lá de trás, de 82, 83. Então, eu fiz essa lei, foi uma lei que vigorou 20 anos aí, e agora que ela foi toda remodelada, porque São Paulo estava horrível, uma cidade suja, feia, e agora parece que deram rumo à poluição visual em São Paulo. Bom, temos 3 minutos ainda, Enéas. Só para dar uma dica para o pessoal, como é que faz para ser leiloeiro, se quiser ser? Hoje, para ser leiloeiro, é importante assim, para ser leiloeiro você hoje tem... Além de uma boa estampa, além de uma boa voz? Não, hoje não, conseguimos aí atribuir tudo isso. Mas o leiloeiro hoje você tem que se submeter ao que a junta comercial pede, né, para você ser. Eles hoje... eu não sei hoje como é que está essa abertura, eu acho que nem está tendo mais essa abertura de leiloeiro oficial, não sei, precisaria até ver. Mas tem todos uma lista do que se pede, que não é pouca coisa para ser leiloeiro. Então, mas eu acho que quem gosta vale a pena, porque tem muitos que também nem a profissão exercem. Então, eu acho importante. Uma coisa que eu queria também para finalizar, que é importante, o leilão oficial, Renê, ele é uma compra por impulso. Então, o que eu sempre, por exemplo, quando se faz um do Sinasc ou de uma prefeitura com 200, 300 veículos, que o arrematante, você que está nos assistindo, que você sempre se controle, porque na verdade ela começa as disputas, né? Então, um automóvel que às vezes você não tem o direito de saber como é que ele está. Não é o direito, é um problema que a lei é assim. A lei é assim. Então você não sabe como é que está o bem e você então começa o outro disputa e você vai. Entra na disputa. E aí você compra um automóvel que na verdade valeria 8 e compra por 15. Então é complicado. E você não pode ficar sem comprar o bem, porque senão você tem até Ministério Público em cima. Então é isso, sempre se controlar, sempre ter... É uma dica boa. É uma dica boa. Quando participar de algum leilão, respira, pensa, toma uma aguinha. Exatamente, é verdade. Isso mesmo. Enéas Vasconcelos, leiloeiro oficial, uma honra muito grande tê-lo aqui no programa. Obrigado por você ter se deslocado aqui para os nossos estúdios, até para matar a saudade do pessoal por aqui, gostou, né? Foi maravilhoso, né? A televisão cresceu um pouco, deu uma... Cresceu, que maravilha. Né? Que esteja sempre cheia de bênçãos, né? A TV Primer e desde a TV São José, né? Pessoal maravilhoso, fiz bons. Foi um prazer muito grande, muito sucesso obrigado. Nessa tua carreira aí. E volte para o rádio, quem sabe o Rádio Florianópolis precisa da sua voz ainda para animar os corações de muita gente aí. É verdade, Renê, muito obrigado, agradeço a
paciência dos telespectadores também. Muito obrigado pela audiência. E estamos sempre à disposição. E qualquer contato conosco, nós temos o site. Então, o site é bem tranquilo para a gente falar. Está aí o site, está aí o e-mail também embaixo isso, ali, ó. Isso mesmo. Muito obrigado. Tá, foi uma honra muito grande, obrigado por ter vindo e parabéns pela tua profissão. O Sala VIP fica por aqui, vai voltar segunda-feira nesse mesmo horário alternativo de reapresentação dessa entrevista hoje à noite, em horário nobre, 11 horas da noite, amanhã sábado e mais uma reapresentação domingo aqui na Premier TV para você, assinante. Um abraço e bom final de semana. A Sala VIP com Renê e Roberto.